Se você já viaja de moto ou está começando e fica se perguntando que ferramentas eu preciso levar numa viagem de moto? E o que é exagero? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar as ferramentas e equipamentos que eu levo na moto. Não é uma lista teórica da internet, é o que já me salvou em viagem e que também já ajudou outros motociclistas. E eu também vou falar o que eu não levo e por quê. Porque a verdade é, a gente nunca consegue prever tudo que pode acontecer numa viagem, mas dá sim para se preparar para o básico, evitar perrengue desnecessário e muitas vezes salvar a própria viagem. E tem coisa aqui que custa menos de R$10, não ocupa espaço e pode fazer total diferença lá no meio do nada. E eu carrego isso tudo pensando em 3 tipos de problemas: o que me deixa parado, o que me faz desistir da viagem e o que eu consigo resolver em poucos minutos. E antes de entrar na lista, uma coisa importante: não adianta dominar as ferramentas se você não tem as ferramentas certas. E também não adianta você ter ferramentas e ninguém saber usar. Por isso, mesmo que você não saiba mexer em tudo, é importante levar o básico, porque alguém pode te ajudar, ou você pode ajudar outro motociclista pelo caminho. Então vamos falar de combustível e autonomia. Mangueira de combustível. 2 metros, 2,5 metros, mas não pode ser qualquer mangueira. Tem que ser uma mangueira própria, porque senão ela vai ressecar e quando você precisar não vai funcionar. Ela serve para transferência de combustível de uma moto para outra, porque nem todas as motos têm o mesmo tanque e a mesma autonomia. Já vi muita gente ficar na estrada porque até tinha quem ajudasse, mas faltava o principal, não tinha como transferir de uma moto para outra. Outro item que eu não levo sempre é o galão de combustível. Só levo em viagens longas e para lugares totalmente remotos. Tudo é questão de planejamento. Por exemplo, na Ruta 40, em novembro de 2024, inclusive tem vídeo nesse canal, muita gente leva galão de combustível. Nós não levamos, porque segundo o nosso planejamento não precisaria. E nós chegamos com folga no posto no final do rípio da Ruta 40, não abastecemos e conseguimos chegar na próxima cidade com tranquilidade. Em alguns países, como a Bolívia, por exemplo, às vezes tem posto de combustível, mas não tem combustível. Então tudo é questão de pesquisar antes, saber se sua moto tem autonomia para chegar até o ponto que você precisa e ver se vale a pena levar um galão e se vai ser necessário. Tem gente que em toda viagem está levando galão, mas às vezes não tem nem porquê, é um peso extra, desnecessário. Cabo de freio de bicicleta com parafuso quebra-galho. Esse conjunto custa menos de R$10. É extremamente útil e muito compacto. Se arrebentar o cabo de embreagem, você consegue substituir por esse cabo. Porém, você precisa desse parafuso quebra-galho para fixar esse cabo na sua moto. Com isso, você consegue chegar até o próximo destino ou finalizar sua viagem. É essencial levar o parafuso quebra-galho, senão você não vai conseguir fixar o cabo na sua moto. Para o acelerador, o ideal é cabo de câmbio de bicicleta. No meu caso, o acelerador é eletrônico, então eu levo somente o cabo de freio mesmo. E isso também serve para ajudar outros motociclistas numa necessidade. Eu levo arame também, porque numa necessidade alguma coisa pode quebrar, você precisa amarrar, só fixar provisoriamente, tem o arame. Não é bonito, não é definitivo, mas vai resolver o problema. Elástico, aranha, eu sempre levo elásticos reforçados. Alguma coisa às vezes pode soltar na moto, no baú, na bagagem, e aí com o elástico você consegue normalmente resolver. E ocupa pouco espaço. Às vezes você nem precisa de ferramenta, só um elástico já resolve o seu problema. Eu já tive um episódio com a Tiger que a minha moto, no meio das pedras, numa subida, ela ficava morrendo. Eu tentava ligar e não conseguia ligar. Algo tinha acontecido e eu não sabia o que. E eu simplesmente não conseguia ligar a moto. Estavam mexendo na estrada, a estrada estava bem ruim e nós estávamos no meio do nada e sem sinal de celular. E sabe o que era? O pezinho da moto. A mola do pezinho tinha arrebentado, eu tinha perdido ela. E o pezinho sempre caía, então eu não conseguia arrancar com a moto porque eu não tinha percebido que o pezinho sempre caía para baixo. E esse elástico me salvou. Eu consegui concluir aquele trecho e finalizar a viagem tranquilamente. Depois em casa a gente conseguiu resolver de forma definitiva e hoje está funcionando. Isso foi próximo da região dos Aparados da Serra. E era até engraçado. Cada vez que eu parava a moto para descer da moto e sair, eu precisava que o Paulo soltasse o elástico para colocar o pezinho no chão. E quando eu saía, a mesma coisa. Precisava sempre prender o pezinho para cima para eu conseguir sair. Abraçadeiras plásticas, pelo menos 2 tamanhos.
As abraçadeiras plásticas são extremamente úteis. Eu já tenho história, né? Teve uma viagem que eu consegui perder o parafuso que fixa o protetor de farol. Se não me engano, foi no Ripio da Ruta 40 na Argentina. A solução rápida foi usar a abraçadeira plástica. Depois, quando chegamos no camping, conseguimos resolver de forma prática e fácil. Parafusos variados. Meu namorado sempre carrega uma sacola cheia de parafusos. Parafusos curtos, longos, de várias espessuras e roscas. No caso do protetor de farol, a gente tirou a abraçadeira plástica e colocou um desses parafusos que a gente tinha levado. E aí, quando voltamos para casa, colocamos um parafuso definitivo e bonito. Fita isolante. Serve tanto para firmar alguma coisa que você precisa, como também para isolar algum cabo que tenha descascado, por exemplo. Preservativo. Sem besteira. Serve para embalar algo que você não pode molhar, por exemplo. Já vi caso de farol de neblina quebrado, que foi colado, mas na chuva poderia molhar e dar curto. E aí foi embalado com preservativo até o próximo ponto e conseguir resolver definitivamente. Tem gente que usa até para colocar o celular em dias de chuva. Hoje, vários aparelhos já são à prova d'água, né? Pneus, um dos maiores problemas em viagem. Eu carrego kit reparo de pneus sem câmara. O kit normalmente vem com escariador, agulha, macarrão e um estilete. O escariador serve para você abrir o furo, a agulha serve para você colocar o macarrão dentro do furo e aí com o estilete você corta o excesso de macarrão. Eu mesma já usei na minha moto. Me bati um pouco, mas dei conta e consegui resolver o problema. Spray de reparo rápido. Dependendo do furo, funciona tanto com pneu com câmera como sem câmera. Nós já socorremos muitos motociclistas com esse spray. Já sei que vai ter gente que diz que não deve rodar com pneu com macarrão. Mas a gente precisa lembrar que muitas vezes pode acontecer de estar no meio do nada, não ter solução. E aí você faz um reparo provisório para chegar até o próximo destino ou pelo menos finalizar a viagem, sem precisar voltar para casa no guincho no meio da viagem. Compressor de pneus ou bomba manual. Você pode levar uma bomba manual de mais qualidade, que é mais barata, mas eu levo o compressor de pneu que é recarregável e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O meu eu comprei no AliExpress, mesmo com o imposto saiu mais barato que no Mercado Livre, mas eu vou deixar os dois links nesse vídeo. Câmara de ar para viagens longas. Em viagens longas, nós normalmente levamos 2 medidas de câmara de ar. Mesmo usando pneu sem câmara, às vezes uma câmara dessa pode resolver seu problema. Dependendo da situação, pode ser a solução do problema. Spray lubrificante para corrente, de qualquer marca, qual você preferir. Esse item é essencial em qualquer viagem, seja longa, seja curta, pois é um item essencial de manutenção corriqueira da moto. Ao longo de toda a viagem, a corrente deve ser lubrificada como manutenção da moto. Normalmente, a cada abastecida, dependendo do uso, já é o momento de lubrificar a corrente. Principalmente quando você sai da estrada de terra, é essencial lubrificar a corrente da sua moto. É um item básico que muita gente esquece de mencionar, mas ele não pode faltar. Ou você pode comprometer o kit relação da sua moto em pouco tempo, e isso não é barato. Lanterna de cabeça. Se você precisa procurar alguma coisa à noite ou consertar alguma coisa à noite na sua moto, é muito mais prático usar uma lanterna de cabeça do que ficar com uma mão com o celular ou com a lanterna e a outra mão resolvendo o problema. Ou então depender de uma terceira pessoa. Eu gosto de levar um frasco pequeno com uma mistura de álcool, água e detergente. Eu uso para limpar a viseira do capacete porque suja muito, especialmente em estrada de terra. Chuva, poeira, insetos. Eu uso pinlock no meu capacete, então outro tipo de líquido anti-embaçante eu não preciso. E junto com isso eu levo paninhos, mais de um. Serve tanto para limpar a viseira do capacete, como as mãos ou às vezes alguma coisa até mais suja. Pano é aquele tipo de item que você sempre acaba precisando. Ferramentas para moto. Chaves originais. As chaves originais são importantes, mas normalmente não cobre tudo que você pode precisar. Por exemplo, muitas motos não vêm com a chave da roda dianteira. Chave Allen da roda dianteira tamanho 17. Essa chave não vem no kit original e nem toda borracharia tem. E às vezes o problema do pneu não resolve sem desmontar a roda. Então é muito importante você conferir a medida da sua moto e levar essa ferramenta. Chaves Allen.
Eu levo somente o necessário, não levo o conjunto inteiro. Levo só o que serve na minha moto para reduzir peso e volume. Chaves Torx. Algumas motos, como BMW e Triumph, usam as chaves Torx principalmente para as carenagens e alguns outros pontos. Chaves combinadas. Nós preferimos as chaves combinadas porque em uma ferramenta você tem duas opções. E existe também a chave cachimbo. Como a maioria das borracharias e dos lugares tem essa chave, a gente acaba não levando junto. Chave catraca também é interessante. Ajuda a lidar e segurar parafusos numa situações mais chatas. Alicate e alicate de bico. É um verdadeiro coringa. Serve para segurar, puxar, cortar, muita coisa. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu organizo essas ferramentas todas na moto. Porque isso faz toda a diferença para conseguir organizar tudo sem ocupar tanto espaço e não virar bagunça. Eu estava gravando esse vídeo e de repente, do nada, caiu aquele chuvão de verão. Tive que sair correndo e não consegui terminar. E hoje o tempo tá assim, sol, nuvens, vai chover daqui a pouco. Mas agora eu vou mostrar o restante, porque esses itens aqui já me salvaram na estrada. Cola tipo Super Bond. Pode salvar em casos de farol de milha, pisca quebrado, peças soltas. Às vezes resolve provisoriamente e evita de você levar multas ou ter que ficar parado. Então vamos para a parte elétrica. Fio elétrico. O fio elétrico serve tanto para você amarrar alguma coisa, como para refazer alguma ligação elétrica rompida, junto com a fita isolante. Eu não levo fio elétrico e eu já vou te mostrar por quê. Corda. Também levo uma corda, mais ou menos comprida, que pode servir para amarrar a bagagem, arrumar alguma coisa no camping ou até mesmo puxar a moto se precisar. E dependendo da situação, isso aqui salva mais do que muita ferramenta. E o motivo de eu não levar fio elétrico é porque eu levo cabo de chupeta, que também qualquer coisa posso usar como fio elétrico. Eu levo e já aconteceu do meu namorado precisar na moto dele. Estávamos na região de Urubici, no meio do nada, e a moto dele começou a dar problemas de carga de bateria. Então quando ele desligava a moto ou às vezes morria do nada, precisava dar uma pequena carga na bateria, que aí voltava a funcionar. Inclusive essa viagem foi cheia de perrengue. E eu vou mostrar tudo num vídeo aqui do canal. Outro item de parte elétrica são os fusíveis. A minha moto e grande parte das motos já vem com fusíveis reserva. Então isso é bem pessoal e opcional. Eu não levo. E agora vamos para os itens específicos de viagens longas. Peças de problemas crônicos. Se tua moto tem um problema conhecido e, por exemplo, você vai para longe, para outro país, vale muito considerar levar. Um exemplo foi nossa viagem para o Atacama. Eu estava de Bandit e o Paulo estava de V-Strom, ambas Suzuki. Nós sabíamos que um possível defeito crônico era o retificador. Como a viagem era longa, longe e seriam vários dias, e no exterior, e o problema poderia acontecer com qualquer um de nós, nós compramos um retificador de reserva e levamos em viagem. Não chegamos a usar, mas se precisasse, nós tínhamos. Pois nem sempre você encontra todos os tipos de peça ou para todas as marcas em outro país, ou até mesmo em lugares remotos. Se a sua moto tem um problema crônico conhecido e a peça não é absurdamente cara, vale a pena se precaver. Lâmpadas de reposição. Em viagens longas, especialmente internacionais, nós levamos lâmpadas. No dia a dia não carregamos. Evita perrengues e principalmente pode evitar multas. Marreta de borracha. Eu achava exagero. Até o dia em que caí num trecho ruim e o baú lateral acabou sendo arrancado do suporte numa pedra. E aí entrou o Paulo, tipo Chapolin Colorado, com sua marreta de borracha. Ele desentortou o baú e conseguimos fixar ele novamente no suporte. E se não fosse isso, a viagem tinha acabado ali, no primeiro dia. E assim seguimos viagem por mais 3 dias. Isso aconteceu no dia em que acampamos no Canyon do Funil. Na época era bem tenso chegar lá, parecia trilha. Muitos trilheiros andavam por lá. E esse lugar é maravilhoso. E agora esses itens são mais específicos, não são para todo mundo. Ferramentas como espátula para retirar os pneus da roda. O Paulo leva espátulas para desmontar o pneu, até porque ele já teve borracharia. Mas aqui tem um ponto bem importante. Tem pneu que é muito difícil de tirar. E também não é todo mundo que sabe usar e dá conta de tirar o pneu. Então, não adianta você levar se você não tiver prática. Acaba ocupando espaço, peso e na hora que precisa, não resolve. Eu, por exemplo, não levo.
Nesses casos mesmo, é muitas vezes mais jogo você chegar numa borracharia, pois nesse momento talvez você já usou aqueles outros itens que eu falei anteriormente, como spray de reparo rápido e macarrão. E agora a dica, chave de ouro. É uma dica simples, mas que pode evitar muito perrengue. Levar a chave reserva da moto e dos baús. Considere isso uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer, porque é o tipo do problema que você só consegue lembrar depois que já deu errado. E no nosso caso, que são duas motos, cada um leva a chave reserva da moto e dos baús do outro. Assim, se alguém perde uma chave, não fica travado e nem sem acessar nada. Outra opção é deixar com o garupa, ou no bolso da mala de tanque, que normalmente não fica trancado. Ou até mesmo naquele bolso da jaqueta que você nunca usa, de preferência com zíper, desde que você não coloque sua jaqueta dentro do baú. Ah, e tem mais um detalhe importante que eu acabei não falando na hora. Fita, tipo silver tape e fita durex. Eu enrolo num lápis para ocupar menos espaço. Pode parecer simples, mas isso aqui sempre acaba sendo bem útil na estrada. Viajar de moto é liberdade. Mas liberdade com planejamento é o que mantém a viagem viva. Mas o básico, quando bem pensado, evita perrengue, salva a viagem e ainda permite ajudar outras pessoas pelo caminho. Porque não adianta só ter as ferramentas. A forma como você organiza isso na moto faz toda a diferença. E eu vou te mostrar isso num próximo vídeo. Agora eu quero saber de você. O que você leva na moto que eu não citei aqui? E o que foi inusitado para você? Ou o que você acha exagero? Comenta aqui embaixo, porque essa troca ajuda muito quem pega a estrada. Se esse vídeo te ajudou de verdade, deixe seu like e a inscrição, porque aqui eu mostro que funciona na prática. É isso, e até a próxima estrada! Whoa.